Olá, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos falar no melhoramento genético animal, no qual estamos tratando, sobre raças sintéticas de bovino de corte, ok? Eu passei uma aula para vocês sobre as raças, né, cruzamentos, registros de bovino de corte, e dentro dessas raças nós temos a raça sintética, né? Daí o que seria a raça sintética? A raça sintética é quando eu pego um boi taurus e um boi indico, né? Um bovino taurus e um bovino indicus. Então, assim, é quando eu pego um zebuíno e um taurino e eu cruzo ele, né? Então ele vai me dar uma raça sintética. O que eu vou ter predominante nessa raça? Então eu vou buscar rusticidade, docilidade, né? Aptidão para carne, para leite, que as duas raças juntas, né? De uma origem com a outra origem que nós temos, né? Um zebuíno com o europeu, né? E a gente pode estar tirando o melhor dela, né? O melhor melhoramento genético dela. Então, como a professora colocou ali, tecnicamente acontece a heterose, né? Vai acontecer a dominância do gene azão, né? Então, ele vai ser o dominante. Então, eu vou destacar nesse azão a, a melhor característica qualitativa, né? Características morfológicas que eu desejo pegar desse animal europeu com as características qualitativas que eu desejo pegar desse animal, esse zebuíno, né? Então eu posso estar cruzando, por exemplo, aí uma raça muito conhecida que a gente cruza seria o girolando, né? Que eu pego uma raça europeia, né, de origem europeia, que é o holandês, que tem uma produção de leite muito grande, né, dependendo da alimentação e ambiência que você dá para esse animal, ele consegue, já aprovado, uma produção de leite muito maior, né, do que outras raças. Já o Gir, ele não tem essa produção tão alta como o holandês, mas ele tem rusticidade, né? Ele se adapta muito bem em relação a carrapatos, a patógenos, em relação a pastos com solos menos férteis, né? Do que o holandês. Em relação à ambiência, né? Que o holandês precisa de climas frios, né? Climas temperados. E o Gir não, ele se adapta melhor a climas quentes. Então, aqui no norte, eu posso estar criando o Gir Holanda. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a dominância ou a sobredominância. O que é a sobredominância, gente? Eu tenho o homozigoto, né, que é o meu azão, eu tenho o heterozigoto, que é o meu azão, e eu tenho o meu homozigoto recessivo, né, que é o meu azinho. Então, a sobredominância, ele vai estar dominando, por exemplo, o meu azão, ou o azinho, ele vai estar dominando sobre a heterose. Então, vou ter genes dominantes, né? Sobre aquela característica morfológica, cor de pelo, cor dos olhos, origem a leite, origem a carne, aptidão para leite, aptidão para carne, tamanho de glândula mamária, né? Tamanho de ligamento, profundidade de carcaça, né? Então, eu vou ter essas características para esse melhoramento. Então, pessoal, não é simplesmente ir lá e cruzar os animais para ver o que dá. Não, tem um fundamento atrás, né? Isso se chama melhoramento genético. E eu faço isso para quê? Para alcançar alta produtividade, ok? Então, também tem a relação do marketing, né? Da comercialização desses animais, né? Como, por exemplo, a gente tem a comercialização da inseminação artificial com geme sexado para bovinocultura de leite, né? Então, nasce só fêmea, porque o macho é descartado, né? O macho não tem muita excelência dentro da bovinocultura de leite. Então, assim, eu faço essa raça sintética
e eu atinjo os meus objetivos, e na medida que eu atingir, que eu tenho aquele animal de excelência para a produção de leite ou para a produção de carne, né? Eu então tenho toda uma comercialização dessa raça sintética, ok? Então, ali a professora escreveu que acontece a heterose, né? Então, a gente já viu sobre heterose, né? A dominância pessoal é como eu falei, tem aquele gene azão, que a professora já explicou, que ele é o gene dominante, né? Ele tá aqui, azão. Qual a cor da pelagem? Preta, né? O heterozigoto é o azinho. Qual a cor da pelagem? Preto. E o meu recessivo é o vermelho. Então, assim, o que dominou aqui no heterozigoto? Dominou o azão, né? Então, ele é preto e ele está dominando sobre o vermelho, né? Então, o locus dos alelos, que a gente já viu, né? Os alelos lá, os dois pares de alelo, então o meu heterozigoto azinho vai ter a dominância do preto, né? E o meu azinho recessivo vai ser o vermelho, ok? A sobredominância, pessoal, é quando esses alelos eles têm a interação de genes de um mesmo loco, né? Então a característica ela vai ser determinada quando eles estão em heterozigose. O que é heterozigose, pessoal? É quando ele está em azinho, não quando ele está em azão. Então ele vai ser expressivo, ele vai ter sobredominância quando ele estiver heterozigoto, né? Vocês já aprenderam que o heterozigoto é o azinho, tá? O dominante é o azão. Ah, professora, mas você fala que é o azão que é dominante, só que nessa característica racial, né? Quando eu quero fazer uma raça sintética, vai ocorrer a sobredominância daquelas características que eu desejo ter no meu animal, né? Pego uma raça europeia, uma raça zebuína, e a sobredominância ela vai agir então no meu heterozigoto, que é o azinho, ok? Em relação à epistasia, né? O que é a epistasia que ocorre, então, na raça sintética, né? É o resultado da interação de genes de diferentes locos. Então, eu tenho lá uma dupla azão e o meu heterozigoto, o azinho. Então, eu vou ter uma interação desse duplo alelo. Aí vai acontecer o que a gente chama de epistasia, só que tem um porém, pessoal. Essa epistasia, ela pode ser boa, favorável, né, para minha comercialização da minha raça, para a aptidão dessa raça, seja para carne ou para leite, ou ela vai ter essa interação de gene e ela vai ficar desfavorável. Então, ela pode ser favorável, como ela pode ser desfavorável, ok? Então, raças sintéticas e compostos, né? Qual que é o objetivo? A heterose, como eu disse, né? E a complementaridade. Por quê? Porque uma raça tem que complementar a outra. Como a professora explicou, né? Essa diferença entre raças, ela tem que uma complementar a outra. Então, se uma tem alta produção de carne e leite, mas não tem rusticidade, não tem não é adaptável ao clima, a outra tem que vir com a docilidade, com a adaptação ao clima, com a rusticidade de pastagem, de carrapato, né? Então eu preciso ter essa complementaridade na raça sintética e composto. Aí eu coloquei um esqueminha aqui para vocês, né, que geralmente faz em relação à raça Braford, né, que é o Hereford com o Brahma. Então eu vou cruzando, né, o Hereford fêmea com o Brahma macho, né? Depois eu vou cruzando, aí eu vou trocando, né? Hereford Brahma, que fêmea macho, né? Macho. Ai, desculpa, eu passei aqui o
Deixa eu tirar a câmera aqui do lugar. O que que acontece entre esses cruzamentos, né? Então, a gente vai ter aqui um animal F1, né? Depois eu vou ter um F2 e depois eu vou ter um F3, né? Então, o meu F3 vai ser 3/8 de B e 5/8 do H, né? Então, o que que acontece? Eu vou ter uma meiose, eu vou dividir os meus alelos aqui, os meus cruzamentos em dois. Então, vou ter uma meiose aqui, o que vai me resultar num animal 3/4 mais 1/4. Então, essa é a formação da raça, porque eu tenho essa divisão, essa meiose, quando eu tenho um F1, tá? Depois, quando eu tenho o F2, eu vou ter a divisão de meiose de novo entre as raças, ok? E aí vai me resultar num animal F3, que ele vai ser um animal bimesticável, né? Ele vai ter essas duas vezes que aconteceu a meiose aqui na divisão dessas raças. A gente chama bimesticagem, ok? Então, aqui, usando reprodutores híbridos, né? Em relação ao genótipo do macho e em relação ao genótipo da fêmea. Eu lembro que eu passei trabalhinho para vocês, né? Em relação a animais híbridos, né? Então, animais de puro sangue, né? Então, aqui eu tenho 3/4 de zebu, como a professora falou, que pega um animal taurino com um animal indicus, um animal europeu com um animal zebu. Em relação ao macho, eu tenho essa divisão de meiose, lembra? Então, eu tenho 3/4 zebu com 1/4 europeu. E na fêmea, eu vou usar o meu genótipo, né? Os meus alelos, a minha soma de alelos com um meio europeu. E eu vou cruzar o macho com a fêmea, o genótipo do macho com o genótipo da fêmea. Eu posso estar cruzando 1/4 zebu com 3/4 europeu, né? Eu posso estar cruzando meio zebu com meio europeu também, né? Fica meia meia, 50%, né? E eu posso estar cruzando também meio zebu com meio europeu. Posso estar cruzando 1/4 de zebu com 3/4 de europeu. Assim, eu vou atingindo as minhas características desejáveis que eu quero para aquele rebanho, ok? Como começou o cruzamento sintético, então, né? Ele começou com a raça Santa Gertrudes, né? Que foi um cruzamento, o primeiro cruzamento sintético que aconteceu, né? Então, foi cruzada a raça Santa Gertrudes, né? Que teve origem, que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Texas. O que que eles fizeram? Eles pegaram um animal, os alelos, o genotípico do animal Brahma, né? 3/8 de Brahma, com 5/8 do Shorton. Daí o que, que aconteceu? Uma sobredominância. Ele teve a cor vermelha, né? Aqui são as marcas que a gente oferta, né? Então ficou M1, M2. E aí teve um estigma, né? Que é a exigência de consanguinidade. Então, aqui, esse estigma, lembra que a professora falou que pode ser favorável ou não favorável? Então, aqui ele teve a exigência de consanguinidade. Então, ele foi o primeiro animal raça sintética, né? A Santa Gertrudes. Depois vem a raça Cachim, né? Que eles então criaram a raça Cachim, né? Ela é brasileira, ela teve origem em São Paulo, né? Do Brasil. O que eles fizeram? Eles cruzaram um zebu com um europeu, né? Então, eles cruzaram 3/8 do zebu com 5/8 do charolês, né? Então, a pelagem dele, a sobredominância ficou baia, né? E o estigma foi baixa precocidade. Então, qual que é o desfavorável aqui, né? Então, ele fica um animal com baixa precocidade, né? Reprodutiva. Ele fica um animal tardio para terminação, para ganho de peso, para eficiência alimentar, ok? Também temos a raça Brangus, né? E Bagé. Então, ela foi
criada com esse nome, né, Brangus Ibagé. Teve origem nos Estados Unidos, né, Ibagé no Rio Grande do Sul. Então ele foi uma raça que eles utilizaram 3/8 do Brahma ou do Nelore. Então eu posso estar, quando a professora fala Brahma ou Nelore, é um zebuíno, né, gente? Então 3/8 do Brahma ou 3/8 do Nelore. Ah, professora, mas por que ou? Ou um Brahma ou um Nelore? Gente, aqui ele tá buscando a rusticidade do Brahma e do Nelore, ele está buscando a docilidade do Brahma e do Nelore, ele está buscando a adaptação ao clima do Brahma e do Nelore. Por isso que ele utiliza zebu, e esse zebu ele pode estar utilizando o Brahma ou o Nelore, né? E ele usou os 5/8 do Angus, né? Então a pelagem ela não vai ter sobredominância, ela vai ser preta ou vermelha, né? Mas qual que é o estigma, o desfavorável aí? Ele ficou com um temperamento nervoso, né? Ele não ficou um animal dócil, né? Aí a gente tem a raça Braford, né, que a gente está utilizando, a gente já vem aí utilizando muito no Brasil essa raça, né? Então ela de novo, teve origem nos Estados Unidos em Bagé, no Rio Grande do Sul, onde se começou as pesquisas, né? E se implantou então essa raça, né? Então eles usaram mais uma vez, como a professora já explicou para vocês entenderem, 3/8 de um zebu, buscando aquelas características desejáveis, rusticidade, adaptação ao clima, né, carrapato, pastagens. Então, o animal que anda mais, né, que se locomove mais para conseguir pasto de boa qualidade, né? E os 5/8 do Hereford. Hereford é um animal, gente, que ele tem uma precocidade muito alta, né? Ele termina mais cedo, ele tem mais adaptação, ele tem profundidade na carcaça. Então, ele é um animal que tem musculatura, que tem marmoreio, né? Que é muito maior do que o zebu. Então, eles cruzaram essas raças e ele originou o Braford, né? Qual que é o estigma? Desfavorável, é quanto à pelagem, gente. A pelagem vai ser desuniforme. Ela não vai ser dominante, nem sobredominante. Ela vai ser o recessivo, né? Então, ela vai ter a pelagem desuniforme. Aqui eu coloquei também um esquema de raças sintéticas, né? Então, qual nós já falamos na aula. Então, Santa Gertrudes, a origem, o grau de sangue, né? A pelagem e o estigma. O Cachim, né? O origem, o grau de sanguinidade, a pelagem e o estigma. O Brangus, né? O Ibagé, daí enquanto a Nelore, ao Angus, a pelagem e o estigma. E o Braford, né? Quanto ao grau de sanguinidade, a origem, a pelagem, que ele ficou semelhante ao Hereford, né? E a pelagem, então, ficou desuniforme. Nós temos também o que a gente chama de raças compostas, tá? Ela teve, o histórico dela, ela teve início com Santa Gertrudes lá, que a professora falou que foi o primeiro animal que eles cruzaram, né? Para fazer a raça sintética, para originar a raça sintética. Isso ocorreu em 1910, pessoal. Então, isso foi uma ideia desse cruzamento do Santa Gertrudes, como se fosse uma receita de bolo, né? Uma ideia. Ah, então eu cruzei, eu posso estar fazendo então animais compostos, né? Então, por que compostos, né? Eles aproveitam diferentes características do grupo racial. Então, aquelas características que a gente já falou sobre morfologia, cor de pelagem, cor dos olhos, aptidão a leite, aptidão à carne, né? Características de altura, de carcaça, de acabamento, de marmoreio, características de uma boa glândula mamária, uma boa inserção da glândula mamária com a vulva, um bom ligamento para levar o sangue e a água, né, para a produção de leite, né? Então ele tem que ter um alto grau de retenção de heterose, né?
ele tem que ter essa complementaridade, que é eu estar utilizando uma raça com a outra, né? E eu estar complementando, que uma tem, a outra não tem, né? E essa performance, né, para a próxima geração. Então, além da complementaridade, ela tem que estar muito certa para mim poder fazer o F1, o F2, o F3 para as próximas gerações. Então, qual que é o conceito de compostos, né? Uma nova população estabelecida pela contribuição de duas ou mais raças existentes. Então, lembra que a gente já falou sobre ideal, né? Com a lei mendeliana, né? Sobre o equilíbrio ideal, quando eu tenho uma população com vários animais, mas que eu tenho um estabelecimento de genes, né? Que eu não tenho diferentes genes entre, né? Que eu tenho um equilíbrio nessa população. Aqui nos animais compostos, eu já tenho a contribuição desses alelos, né? Eu tenho novos alelos, então eu tenho mais de uma raça dentro desse rebanho, né? E elas vão ficar existentes, elas vão se reproduzir e a partir disso elas vão ter esse equilíbrio. Então, quais são as bases do composto, do animal composto? Então, eu vou ter a dominância, eu vou ter a sobredominância. Qual que é a dominância, gente? Azão, azão. Qual que é a sobredominância? Heterose. É o azão, azinho. E a epistasia, né? Que eu posso estar utilizando dois alelos, né? Azão, 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 azinho. E eu vou ter essa interação entre esses dois genes. Essa epistasia pode ser positiva ou ela pode ser negativa, ela pode ser favorável, ela pode ser desfavorável, ok? Então eu vou ter uma fórmula, né, para esse animal composto. Então eu vou ter o quê? Considerando uma heterose, um vigor híbrido, animais de raça pura, ou a luxurância, né? Então eu vou ter essa fórmula H igual a X, variante de X sobre frequência, variante de X sobre P, vezes C dividido por X sobre P. Então, XF é o fenótipo dos filhos, né? E XP é o fenótipo do pai. Então, eu pego XF menos o fenótipo do pai vezes o 100 dividido pelo fenótipo do pai de novo, ok? Então, ainda em animais de raças de animais compostos, né? A heterose, ela vai ter em um momento em um certo caráter que se expressa em porcentagem, né? Então, a fórmula dela, aqui no final, gente, ela vai dar H igual a 100%, né? Então, aqui eu vou ter uma porcentagem desse composto, né? Dessa fórmula, né? Em que os indivíduos cruzados superam a média das duas raças paternas puras. Então, o que significa isso? É que o filho aqui, gente, que eu estou calculando aqui, que eu quero aqui, ele vai ter ele vai ter superioridade sobre os pais, né? Então, ele tem que ser maior aqui. Então, heterose é diferente de heterozigose, né? Ele vai ter um efeito da heterozigose, mas ele vai ser diferente, ok? Por quê? Porque os filhos vão ter uma superioridade aos genes do pai e mãe. Então, assim, se eu estou buscando uma característica tanto para a aptidão de leite como para a aptidão de carne, esse filho desse F1 ele vai ter uma superioridade em relação a essas características, ok? Então, o que, que a heterose pode causar, né? Ela vai causar maior ganho de peso, né? Ela vai ter resistência a doenças, ela vai ter uma maior produção, né? E a homozigose, né? Professora, qual que é o homozigoto mesmo? Gente, lembra? Azão, azão, homozigoto. Azinho, azinho, homozigoto recessivo, né? Então, o que, que a homozigose vai causar? Ela vai trazer também resistência a doenças específicas e uma maior fertilidade, ou ela vai trazer esterilidade, né? Então pode ser favorável, pode ser não favorável, ok? Então, se eu cruzar
dois animais híbridos, animais puros, né? De diferentes raças. Então, aqui eu coloquei um esqueminha, né? Da nossa cadeirinha aqui, né? Da nossa cadeia aqui que a gente faz para a gente conseguir cruzar essas raças, né? Então, eu tenho Hzão, 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 Nzão, Nzão, né? Então, eu tenho 100% de heterozigose, né? Então, eu tenho um animal Hzão e Nzão, né? Então, ele está com um alto grau de heterose, ok? Aqui, se eu cruzar, então, se eu já pegar um F1 do exemplo anterior entre um sintético, né? Então, eu vou ter 50% dessa heterose, porque no outro exemplo eu peguei, deixa eu chegar aqui, raças puras, puros animais sangue, só que de raças diferentes. Aqui já não é mais um animal puro, né? Então, eu tenho esse cruzamento entre animal puro e não puro. Então, eu vou ter 50%. No exemplo de cima, eu tenho 100%. Logicamente, aqui vai ter 50%. Então, ele vai ter um baixo grau de heterose. Significa que as minhas características, talvez eu não consiga chegar no que eu quero, né? Talvez eu tenha alguma consequência desfavorável quanto a isso, ok? Então, eu posso ter, que eu desejo ter, eu preciso ter essa retenção da heterose no meu animal composto, né? Então, essa é a fórmula que a gente utiliza para estar obtendo a retenção de heterose, né? Ela vai dar em porcentagem de heterozigose, né? O que é heterozigoto, pessoal? Azão, azinho, né? Então, ela vai me dar a porcentagem do azão, azinho dentro, né? Dessa heterose, que é o que eu desejo. Aqui a professora colocou, né? Relevante a fórmula, né? Que eu vou calcular em relação ao grau de sangue e ao número de raças vezes 100, que o RH vai me dar em porcentagem, que eu vou conseguir obter a porcentagem de heterozigose, ok? Aqui a professora colocou, então, os cruzamentos, né, dos compostos, só para vocês entenderem. Então, eu pego o animal 1/8, mais 1/8 B, mais 1/8 A, né? E vou distribuindo as raças, né? E aí eu vou fazendo o meu cálculo em cima daquela fórmula que eu mostrei para vocês. Qual que vai ser o meu resultado? Ele vai ter 87, só um pouquinho, 87,5%, né? Esse animal azão azinho. Então, ele vai ser RH 87,5%, ok? Ainda sobre o composto, né? A teoria dos compostos, qual é, né? Quando você aumenta o número de raças, né, o genotipo dessas raças, a frequência genotípica dessas raças, eu aumento. Então, eu tenho duas raças no meu equilíbrio de rebanho, né? Você aumenta a heterozigose desse rebanho. Por quê? Porque eu estou trabalhando com alelos de duas raças interagindo entre eles, ok? Então, aqui eu coloquei o exemplo do Montana, né? Qual que foi as características? Ele é um animal composto, qual foram as características que eu consegui com ele, né? Então, ele tem a pelagem avermelhada, ele possui rusticidade, ele possui adaptação ao clima tropical, ele é um animal muito precoce, né? E excelência acabamento de carcaça. Pessoal, então é isso que eu desejo. Eu desejo um animal completo, que tenha essa complementaridade, né? Então ali eu não tenho nada desfavorável, né? Eu tenho só características favoráveis. Então ele é um animal ótimo para se trabalhar. Em relação à receita que eu falei para você, né? A receita do bolo lá em cima, né? Que aqui, no caso do Montana, né, ele pode ser os ingredientes para a formação de composto tropical, né? Então, é uma receita variada. Para uma raça eu uso uma, para outra raça eu uso outra, né? O que eles utilizaram? Então, a origem. Então, eles pegaram o zebuíno, né? Então, um Nelore. Qual que era a característica de interesse desse zebuíno? Que tivesse maior precocidade, fertilidade e rusticidade, né? Então, ele foi adaptado. Então, eu tive
um caracol, um Homo simanum, um Cenepal, um Tuli, né? Um Belmonte Red, então foi cruzando, né? As mesmas dos zebuínos, mas qualidade de carcaça animal, né? Então eu tive 50 a 75% de sangue zebuíno mais adaptado. Então esse animal já estava adaptado. Aí eu tenho um britânico, né, que é o Red Angus, Devon, né? Então eu tenho nele precocidade sexual, terminação fácil, alta qualidade de carne, né? E eu tenho um continental, que é o cimental e o pardo suíço. Então o que eu tenho, qual que é a minha característica de interesse nele, né? Seria a habilidade materna e musculosidade. Por quê? Porque eu tenho um animal com músculos, né? Tem uma boa terminação de carcaça, que eu tenho marmoreio. Então, eu tenho as raças, os tipos biológicos e as minhas características de interesse. Então, assim, a receita do bolo varia, né? Pelo tipo biológico, eu posso ter um zebuíno, um Nelore, eu posso ter um animal adaptado já à qualidade de clima, à pastagem, a carrapato, a ganho de peso, né? A produção de leite, né? Então eu vou ter a porcentagem de zebuíno mais a porcentagem adaptado já desse animal na minha receita de bolo. Posso ter um britânico, né? Que eu vou ter as características nesse bolo que eu desejo, de precocidade sexual, de terminação fácil, de alta qualidade de carne, ou eu posso ter um continental, né? Um cimental, um pardo suíno, que eu vou procurar habilidade materna e músculo, terminação de carcaça, marmoreio, né? Então, vou ter uma habilidade materna, vai ser boas fêmeas para a reprodução, né? Esse bezerro já vai sair do desmame com um peso e uma altura maior do que a própria mãe, e eu vou ter terminação, ele vai ser um animal musculoso, né? Eu vou ter marmoreio nessa carcaça, que é o desejável. Espero que vocês tenham entendido qual é a real da história em relação às raças sintéticas e compostos, né? Qual que é o interesse zootécnico? Qual que é o interesse de melhoramento? Não é apenas cruzar uma raça diferente com a outra raça, uma origem diferente com uma origem, um europeu com um zebu. Ai, vamos ver o que dá. Não, aqui a gente tem interesse através disso, né? E o interesse aqui, pessoal, tá bem claro aqui, né? São as características de interesse, o que eu desejo preconizar nesse animal, porque isso vai me gerar uma produção animal desejável, né? Aqui eu coloquei uma tabelinha, pessoal, da heterozigose, que acontece, né, nos diferentes acasalamentos, então, né? E aqui é a porcentagem, né? O aumento estimado do peso e da desmama por vacas, né? Então, aqui eu tenho o tipo de acasalamento, do cruzamento, né? Raças puras, raças compostas, né? E aqui eu tenho a heterozigose, né? O F1, então é tudo em porcentagem. Heterozigose, que é a professora Azão né? Então, aqui é aquele resultado do meu RH, né, pessoal? Lembra que a gente calculou? Então, em porcentagem. Então, aqui eu tenho um aumento do peso, minha característica desejável, tá? Animais de raça pura, animais compostos. A gente pode observar o quê? Que em raças puras eu tenho 15,5, né? 20, 21,7, mais que os meus compostos, eles não têm grande diferença, eles têm a mesma diferença significativa do que a raça pura. E é isso que eu desejo, então, utilizar, ok? Então, essa aula era isso, pessoal. Dúvidas estou no e-mail, no WhatsApp. Obrigada pela aula, ok?